Aí. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o presbítero Jarbas, da Assembleia de Deus em Monte Sinai, e eu convido você e a sua família a participar conosco, daqui a pouco, da Escola Bíblica Dominical. Exatamente, Escola Bíblica Dominical online. É a grande oportunidade de, nesse momento de dificuldade, nós podermos participar juntos daquilo que Deus preparou para mim e para você. Tá bom? Pergunta se tem alguém online para a pessoa se manifestar aí para a gente. E se tiver já alguém online, pode dar um joinha, se manifestar, pode deixar o seu comentário e que nós vamos estar trazendo para vocês aí um conteúdo de primeira, tá bom? O Zé tá online. Mas eu assistindo, só tem o Zé online. Pede ao Zé Luiz para te ajudar a acordar o povo, que tá todo mundo dormindo aí. Zé Luiz está aí online. Vamos aproveitar, Zé, para poder acordar o pessoal, tá bom? E você que está te ouvindo direito? Tá dando para me ouvir aí direitinho? Mais um online. Vilma, dá um alô para Vilma. Luciene. Vilma, Luciene, tá com a gente aí online. Sandra Regina. Sandra também já chegou aí. Bora avisar o povo. Vamos despertar o povo, vamos acordar aí. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, hein?
A lição hoje é a lição 12. Manda o povo pegar a Bíblia, pegar a revista, que a gente vai esperar só um pouquinho, aí eles acordarem e interagir com. Estamos só aguardando mais um pouquinho. O pessoal acordar aí, começar a interagir com a gente. Já vai pegando aí a sua Bíblia, sua revista. Lembrando, ó, sua revista. Lição de número 12. Aí... Zé Luiz já começou a encaminhar lá no grupo o link. Está na família Monte Sinai. Wagner também já disponibilizou aí. Essa semana, daqui a pouco, nós vamos falar dos aniversariantes dessa semana, né? Teve a Simoninha, teve... Hoje está fazendo aniversário a Sônia. O João fez aniversário também. Dia 17 teve Wander, da Núbia. Dia 17 foi o Vander. Dia 20 a Simone, a Dalva, o Miguel da Darcy. A Dalva, o Miguelzinho da Darcy fez aniversário também. A Sara fez aniversário essa semana. A gente só vai orar se tiver um. Pode. Só vai ter oração quem tiver online. Long night sério. Falei, quem não acordar, a gente vai ligar um. Estamos agora dando uma olhada aqui, quem é que já está online. Tem um grande grupo já falando nas redes sociais. Estamos só te aguardando para você participar da Escola Bíblica Dominical conosco. Daqui a pouco eu vou começar a ligar um por um, hein? Você colocou no seu Facebook? Você tem Face? Tenho. Podia colar o link lá no seu Face também. Uhum.
Joia, beleza. Já temos 11 online. Já dá para começar, né? Simone Soares chegou, Rodrigo chegou. Já dá para a gente começar. Renato. Tava lá. Jarbas, só explica aqui a interação. As pessoas vão escrever no chat, você vai responder falando, você não vai responder escrevendo, não. Ó, a Vanéia está online. Vanéia, passei agora há pouco, né? Tatiana. Show. Bem-vinda aí, Vanéia. Bom, se vocês quiserem interagir, fazer alguma pergunta, no momento que a gente estiver ministrando, vai ser bem-vindo as suas perguntas, sim. Mas eu não vou responder digitando, não, tá? Vou responder falando. O Wagner está do meu lado, vai me auxiliar aqui, e ele vai me passar as perguntas, caso tenha alguma, caso você queira interagir, e aí a gente vai estar passando para vocês algumas informações dentro do possível. O que nós não soubermos, a gente grava para o próximo vídeo, tá? Porque também eu não sou retentor de todas as verdades, mas a verdade absoluta dominical do dia 22/3/2020. A Escola Bíblica Dominical da Congregação de Monte Sinai. Hoje, nós vamos falar sobre a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Com isso, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude e que o Senhor nos capacite a dar um pouco mais de conhecimento e aprendizado da palavra de Deus. Receba aí em nome de Jesus, tá? Então, espiritualidade é algo que ocupa uma dimensão que não se pode alcançar apenas com os seus ouvidos, com o seu olfato. Não se pode ver, não se pode tocar, mas nós sabemos que ela existe. Não importa quem a busca ou quem procura a espiritualidade, pois ela é para todos os cristãos. E a espiritualidade é o processo de aperfeiçoamento do caráter humano. Somos desafiados todos os dias a alcançá-la em todas as dimensões, pois está prometido na palavra de Deus: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tá? Por nós estarmos hoje online, vai ser necessário algumas vezes eu ler todo o texto da revista, tá? E eu não posso deixar de ler um texto tão espiritual, um texto tão bom, como o de João, capítulo 4, o verso 19-30, que é o nosso texto bíblico básico desta manhã. Disse-lhe Jesus, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis,
nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que coisa maravilhosa. Um texto tão importante que está na Bíblia Sagrada, falando a respeito de uma evangelização fenomenal, mas, ao mesmo tempo, além de estar evangelizando, Jesus estava dando para ela diretrizes importantíssimas acerca de uma vida de santidade. Porque eles estavam procurando adorar a Deus e achavam que quem é que adorava mais? Se eram judeus, se eram samaritanos, mas na verdade Jesus foi bem claro para ela: vai vir um dia em que adorarão em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores não são aqueles que buscam benefício próprio. Verdadeiros adoradores não são aqueles que buscam recursos materiais ou físicos, mas são aqueles que buscam espiritualidade, procuram santidade. Tem alguns pregadores, e eu admiro muito, né, que costumam dizer que hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Olha que coisa bacana, né? Então nós vamos procurar cada dia mais estar mais próximo de Jesus, estar mais próximos de Deus e manter uma espiritualidade alta. Que é uma espiritualidade alta? É uma espiritualidade que diz respeito a você mesmo. Não diz respeito a fulano, a ciclano e a beltrano. Diz respeito somente a você. Você quem decide em que nível de espiritualidade você quer estar. O quão próximo de Deus você quer estar. O quão perto das coisas divinas você quer estar. Ninguém vai dizer a você o quanto que você tem que ser espiritual, mas você vai dizer a você mesmo o quanto que você pode ser espiritual, o quanto a espiritualidade pode fazer parte da tua vida, o quanto que você pode atrair o Espírito Santo para próximo de você. Só trazendo a lembrança que o Rodrigo colocou do jejum da EBD. Isso mesmo. Rodrigo, nosso professor de escola bíblica dominical aí, lembrando que hoje tem jejum da EBD. Olha que coisa bacana. Tá todo mundo em jejum hoje, né? Tenho certeza disso. Alguns de nós nos prontificamos a estar hoje em consagração de jejum, em busca e oração, por causa desse nosso afastamento físico, mas não um afastamento espiritual. O afastamento físico nos deixa distante em corpos, mas nos aproxima cada vez mais em espírito, porque nós também somos espírito. Lembra na lição passada, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, onde nós falamos sobre corpo, alma e espírito no trimestre passado, né? Mas hoje, para a lição de espiritualidade, lembrando aqui que nós estamos falando sobre a espiritualidade cristã e o Espírito Santo, nós temos 3 objetivos. O primeiro é destacar a necessidade de permitirmos e insistirmos em nossa espiritualidade com a evidência de uma vida transformada. O segundo objetivo que nós temos é conhecer quais são as características da espiritualidade cristã. E o terceiro objetivo é aplicar o conhecimento da aula de hoje à vida prática, a fim de que nossa espiritualidade possa dar testemunho de que fomos salvos e transformados pela presença do Espírito de Deus. Falando nisso, nós vamos ver que, como disse anteriormente no trimestre passado, falamos de áreas e características e funções e prerrogativas e atributos do Espírito Santo.
Mas fica claro que o relacionamento entre o cristão e o Espírito Santo só pode ocorrer por aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade como base da relação com o sobrenatural só pode ocorrer porque nós, independentemente da fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual a nossa relação se dá com Deus Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Essa é a nossa palavra introdutória da nossa revista. Vindo, então, os tópicos seguintes, onde a gente vai falar no ponto 1 e no ponto 2, do tópico 1º, que são: o Criador extrapola a nossa espiritualidade e a humanidade existe para comunhão com o Espírito. Falando nisso, nós podemos ver aqui, então, que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro de Gênesis. É um poema da criação, né? Onde encontramos lá dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em Gênesis 1:2. Vou dar uma pausa rapidinho para o Wagner. Você dá um alô lá para a Sirlene, lá da Bolívia. Opa! Temos até alunos internacionais. Missionária Sirlene da Bolívia. Estão jejuando. Está aí junto com a gente, está jejuando, está orando, está clamando e está assistindo aí a nossa escola bíblica dominical. Pastor, também pastor Edivan já está aí com a gente. Francisco Júnior. Francisco Júnior, meu amigo. Bem-vindo aí à nossa escola bíblica dominical. Tempos em tempos você dá uma paradinha, só para interagir com o povo. Ótimo. Então, dando prosseguimento, a gente encontra aqui na nossa introdução da revista, falando a respeito desse poema maravilhoso sobre o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. E aí, esse mover denota uma participação ativa do Espírito Santo na obra que trouxe o universo à existência. E uma segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade está decaída e é inserida em uma grave decisão do Criador: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém, para sempre, os seus dias serão 120 anos. O homem tinha tudo a seu favor, tinha tudo para poder dar certo, mas, infelizmente, o homem caiu, o homem pecou, o homem se separou da glória de Deus por conta do pecado, né? Por conta da vontade de fazer aquilo que não era para ser feito. E como a gente sempre fala, comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não era para ter comido. Poderia viver eternamente, poderia ter comido até da árvore da vida, mas não comeu. Preferiu ali dar ouvidos à voz da serpente. E com isso, Deus limitou seu tempo na terra. Deus falou: então agora o homem só vai viver 120 anos. Isso aqui no Gênesis. Mais tarde a gente vai descobrir que o homem viveria até um pouco menos, né? A vida do homem cada vez diminuindo por conta do pecado. Mas a vida se limitou. Porém, para alguns estudiosos, a gente vai ver aí no tópico 1.1, que a filosofia demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. Isso quer dizer que Deus é racional, Deus é inteligente, Deus, ele é, além de tudo, providencial na nossa vida. Então, a espiritualidade do homem tem que ser desse jeito também. Tem que passar pelo crivo da razão e passar também pelo crivo da providência. Nós não podemos deixar de ser providentes, viu? Porque o nosso Deus também o é. Claro que a filosofia, ela também desencoraja a idolatria e a ideia de que Deus é do tamanho de um homem, de que Deus é limitado,
de uma distância mensurável a partir do qual se enxerga. A filosofia quebra esses paradigmas, onde as pessoas acham que Deus e o homem são idênticos, semelhantes no que se refere a ser homens. Deus está acima de todos nós e muito acima de todos nós. Porém, nós, os seres humanos, temos a oportunidade de estarmos com Cristo, de estarmos com Deus, de estarmos presentes no mundo espiritual através daquele que age em nós, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus está agindo na nossa vida, quando nós temos comunhão com Ele, quando nós participamos dessa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, em que nós procuramos a santidade, procuramos nos apresentar ao Senhor, procuramos uma vida plena e cheia da graça de Deus, e nos afastamos das coisas desse mundo, aí sim, aí nós podemos estar mais próximos de Deus na sua plenitude, nós podemos estar próximos de Deus através do que chamamos hoje de espiritualidade. E essa espiritualidade cristã é o que nos aproxima do Espírito Santo de Deus. Quem é que está com a sua Bíblia na mão aí? Daqui a pouco nós vamos ter leituras bíblicas. Nós vamos ter aqui daqui a pouco algumas referências bíblicas importantíssimas, que é preciso você estar com a tua Bíblia na mão, acompanhando aí com a gente aquilo que está sendo falado. Claro que a nossa escola bíblica hoje, ela não vai ser tão interativa quanto a gente costuma fazer, no caso, presencialmente, mas a gente vai tentar, dentro do possível, ser o mais interativo, né? No momento em que vocês estiverem aí com as suas Bíblias na mão, vocês vão poder estar lendo, interagindo com os textos, para que você não fique perdido, e nem diga de maneira alguma do tipo, o presbítero Jarbas passou para a gente um versículo lá que não tem nada a ver com o texto. Não, nós vamos trazer os versículos aqui que tem tudo a ver com o texto, para que você possa acompanhar conosco e entender um pouco mais do que é essa espiritualidade. É por isso que a gente vai para o nosso segundo tópico do ponto 1, que vai falar a respeito do terceiro elemento a ser feito à imagem de Deus, é a espiritualidade. Mas como isso, presbítero Jarbas? Assim, a humanidade existe para a comunhão com Deus, que é espírito. Onde é que está escrito isso? João capítulo 4, versículo 4, a parte A do versículo você vai poder encontrar aí. Pois Deus é espírito. E se você continuar lendo o versículo, você vai encontrar que é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa gloriosa. Além de Deus ser espírito, é necessário que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Deus cheios de mentira, nós não podemos adorar a Deus simplesmente com a nossa consciência humana, achando que nós, com os nossos aspectos físicos, podemos alcançar o céu. Nós precisamos que o nosso espírito tenha contato com o Espírito de Deus, e assim nós alcançamos a glória do Senhor através do Espírito de Deus. Que na semana passada, nós pudemos falar para os nossos alunos e dizer para eles que nós só podemos ter contato com o Espírito de Deus se nós permitirmos que ele entre na nossa vida, através da salvação em Cristo Jesus. Porque quando nós nos convencemos de que Cristo é o Senhor, é ótimo, mas melhor ainda é quando nós começamos a trabalhar a palavra da verdade na nossa vida, e essa palavra da verdade, ela nos enche de tal forma que nós realmente nos convertemos a Ele, deixando de lado todas as outras coisas e começando a colocar somente Deus na nossa vida. Nós temos o nosso emprego, nós temos as nossas casas, nós temos os nossos filhos, mas acima de tudo, Deus, ele é conosco. Se não houver o mover de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue chegar a lugar algum, viu? E essa comunhão, ela é planejada para ser eterna, com Deus que é eterno. E só pelo fato de nós termos um Espírito, é que nós podemos ter essa consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Os outros seres têm alma,
como as plantas, os animais, mas nós não. Nós, além de termos a alma, sermos feitos alma vivente, nós temos um espírito. E você pode acompanhar comigo aí, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23 e o verso 24. Vou fechar os olhos aqui um pouquinho, que o Wagner vai acender uma luz aqui para nós. Vê se dá para... Dá sim. Olhar? Muito bom. Agora ficou mais claro aí para você poder nos assistir, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23 e o versículo 24. Olha aí o que vai dizer a palavra do Senhor. Amém. Quem achou, escreve amém. Quem achou, escreve amém aí. Ah, tá. Quem achou, escreve um amém aí. Estamos só aguardando o seu amém. Vou esperar você achar aí na sua Bíblia, né? Quem estiver assistindo no celular agora vai ficar difícil, né? Tem uma galera aí que gosta da Bíblia no celular. Mas vocês estão em casa, né? Então vocês vão achar aí na Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23 e 24. Cadê? Alguém já deu um joinha aí? Amém, amém. Vandinho. Opa! Vandinho está nos acompanhando aí, né? João Joaquim, Luciene. João também, João está nos acompanhando. Carlos Alberto, Tati. Vamos embora. Tem uma galera aí com a Bíblia aberta já. Vamos lá. Aqui diz: e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois é fiel. Olha que coisa maravilhosa. Além de tudo, ele é fiel para conosco, mas nós precisamos, sim, ter essa consciência de que nós temos estas três coisas na nossa vida: corpo, alma e espírito. O homem é um ser tricotômico, né? Um ser criado em três partes: o corpo, a alma e o espírito. Nós falamos muito sobre isso no trimestre passado. A gente não vai tecer muitos comentários acerca deste assunto, para nós não tomarmos muito tempo, ficarmos muito tempo também nesse assunto. Alguns tópicos, às vezes, agarra a gente ali na escola bíblica dominical e a gente começa a falar, e quando a gente vê, o tempo já foi, não deu, às vezes, para poder dar todos os tópicos, né? Mas hoje aqui, online, vendo vocês me vendo só pela tela, provavelmente eu vou conseguir ministrar a aula toda, viu? Então, a gente viu aí que, como no trimestre passado, corpo, alma e espírito é constituído o homem, e é imperioso, nós estamos no tópico 2, é imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Quem nos inspira a adorar a Deus é o Espírito Santo. Eu falei na sala uma vez que quem não tem Deus não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não pode falar das coisas de Deus. É impossível que alguém que não seja de Deus, que alguém que não tem o Espírito Santo, possa falar das coisas de Deus. Você pode ouvir as pessoas falando a respeito de uma bênção na tua vida, você pode ouvir as pessoas falando a respeito de coisas grandes que vão acontecer na tua vida, mas essas pessoas jamais poderão falar das coisas de Deus para você, já que elas não têm Deus. Somente aqueles que têm Deus na sua vida poderão falar das coisas de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si poderão falar das coisas espirituais. Deuteronômio 29 vai nos dizer que coisas que estão reveladas, essas são para Deus e pertencem a Ele. Outras são mistérios para nós, estão escondidas. Mas uma coisa é certa, que para nós que somos servos do Senhor e que temos o Espírito de Deus, as coisas reveladas, elas estão visíveis para nós, através de Cristo Jesus. Um alô para o amigo do José Luiz, que está de Volta Redonda. Só pergunta o nome dele. Opa, tem um amigo do Zé Luiz,
de Volta Redonda, que está aí acompanhando com a gente a escola bíblica. A gente só precisa saber o nome do amigo, né? Passa o nome aí para a gente poder dar um alô melhor. Tá bom? E dando aqui um prosseguimento naquilo que está sendo falado. Pode falar. A gente vai encontrar aqui que a adoração, baseado no que nós falamos agora sobre a adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais. A adoração não é uma prática, como eu disse antes, para pessoas que não são espirituais. É preciso ter santidade, é preciso buscar santidade, é preciso ser espiritual para apresentar a Deus um culto racional, mas apresentar a Deus também algo da sua espiritualidade, do seu contato com o Espírito, porque o contato com o céu é o Espírito Santo dentro de nós. Se nós não tivermos o contato com o Espírito Santo aqui na terra, nós não conseguimos alcançar o céu. Não adianta a gente clamar na terra como no céu e não ter o Espírito de Deus. É preciso que o Espírito de Deus se manifeste em nossa vida. E para o Espírito de Deus se manifestar em nossa vida, é necessário se converter dos seus maus caminhos. É necessário abrir a sua vida para Cristo e permitir que Ele entre na sua vida para Ele se tornar o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que verteu o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você, para que ele possa te resgatar, porque no momento em que você permitir o resgate de Cristo na sua vida, em que você confirmar que ele é o Senhor da sua vida, e que você permitir que ele entre na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar ainda mais em você. Ele vai te justificar através do sangue de Jesus Cristo. E o Marcos André, de Volta Redonda, que está conosco aí, receba essa palavra também em nome de Jesus, tá bom, Marcos? Grande abraço aí para você, para sua família e fazendo-se partícipe aí conosco na Escola Bíblica. Muitas estão te ouvindo bem, que a gente já afastou a câmera. A gente afastou um pouquinho agora a câmera, né? Vocês estão vendo aí já algumas coisas na mesa e a gente queria saber se vocês estão ouvindo bem aí, se vocês estão conseguindo nos ouvir. Eu já falo um pouquinho alto, né? Então, mas eu acho que tá bom. Mas dá uma olhada aí, fala pra gente aqui, manda aí a sua mensagem, se estamos falando bem, se está dando para ouvir bem, tá bom? Então, a adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ou seja, se nós não somos espirituais, se não tem espiritualidade em nós, se nós não confiamos, se nós não acreditamos, se nós não temos essa certeza, como é que nós vamos ter saúde espiritual? Como é que nós vamos poder dizer que Deus está nos curando interiormente? E nos momentos em que nós estamos passando agora, um momento esse que é tão importante para toda, não só a nação brasileira, mas para todas as pessoas do mundo que estão passando por essa situação com Covid-19, onde algumas pessoas estão, aliás, todos nós, né, temos que estar reclusos, estamos em algum momento presos dentro da nossa casa, por assim dizer, não estamos podendo ter um contato com as pessoas, ter contato com a nossa igreja, ou comunhão com todo mundo, mas uma coisa nós temos, o contato com Deus. E quando nós temos o contato com Deus, isso é sinal de que a nossa saúde espiritual está boa. E nós precisamos ter saúde espiritual e saúde mental, né? Para quem faz também a psicanálise, como a gente faz ali na nossa igreja matriz, a gente tem um curso ali, do qual nós fazemos parte, somos coordenadores, também é importante manter a sua saúde mental. Só que Freud vai dar uma explicação para a sua psique. E nós, como crentes, vamos dar uma explicação para a sua alma e para o seu espírito. Porque o homem, ele acredita que o bem-estar está em si mesmo. Mas nós acreditamos que o bem-estar de nós, os servos do Senhor, está acima de si mesmo. O nosso bem-estar está através do Espírito Santo de Deus,
que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida, que nenhum mal te suceda, nem praga alguma chegue à tua tenda, que nenhum mal chegue e alcance você, e que nenhuma mazela também na sua mente, na sua psique, no seu interior, venha a atrapalhar você. Que hoje toda depressão seja repreendida, que todo mal seja repreendido, e que haja em você calma, paciência, tranquilidade, porque acima de tudo você vai saber que Deus está com você, através do Espírito Santo que habita no seu ser. Receba aí essa palavra no nome de Jesus. Então, qual é a adoração correta? Nós vamos encontrar aqui no nosso tópico 2.1, na página 56 da nossa revista. Qual é a adoração correta? A adoração é devida somente a Deus. Nós não podemos adorar a nenhum outro ser e a nenhuma outra coisa, a não ser a Deus. É o reconhecimento de que a criatura inanimada da natureza, a criatura humana ou criatura angelical, não podem ser adoradas. Exemplos bíblicos são bem claros. Os profetas condenavam com veemência o culto aos elementos da natureza. E eu não posso deixar de ler com você. Por isso que eu peço que você abra a tua Bíblia aí comigo, Isaías 44, o verso 6 a 19. Parece longo, mas hoje é dia de Bíblia. É o momento que você escolheu para poder observar a palavra do Senhor. Então, recebe aí agora essa palavra. Vamos ler? Isaías 44, 6 a 19. Vamos abrir aí a palavra. À medida que vai abrindo, diga amém. À medida que você vai abrindo a Bíblia aí, já diz um amém. Que aí eu já sei que você está acompanhando comigo a leitura. Está com um delayzinho de uns 30 segundos, entendeu? Uhum. Você fala 30 segundos depois que está chegando lá. Beleza. Pode ir já, começando a dar o amém. Então, vamos lá. Vamos começar. A partir do versículo 6, tá? Isaías 44, 6 a 19. Olha o que diz a palavra. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei o seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei os meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos? Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem, senão um tolo, faria o seu próprio Deus? Um ídolo que em nada pode ajudá-lo. Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos, simples mortais, que dizem ser capaz de fazer um Deus, ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada. Estou no versículo 12. Martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, ele sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cincel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipestre e carvalho. Planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. E então usa parte da madeira para fazer fogo. E com ele se aquece e assa o pão. E depois pega o resto e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne. Come e se mantém aquecido. Que fogo bom! Diz, já não sinto mais frio.
Então, pega o que resta e faz um Deus, um ídolo esculpido, curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: livra-me, pois tu és um Deus, tu és o meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que faz o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar pão e carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Olha o que a Bíblia está dizendo. A adoração, ela pertence somente ao nosso Deus. A adoração é direcionada ao Senhor. A adoração não é para mais ninguém. A adoração não é para mais nenhum ser. Seja ele da natureza, seja ele do mar, da terra, do ar. Não é. A adoração é somente para o nosso Deus. É por isso que os profetas condenaram o culto aos elementos. É por isso que Cornélio, quando se prostrou diante de Pedro com a intenção de adorá-lo, Pedro falou lá em Atos capítulo 10, versículo 26, não, se levanta daí, eu sou homem igual você, não vai me adorar. É por isso que João, quando estava lá na ilha de Pátimo e teve aquelas visões sendo revelado por Deus no Apocalipse, se sentiu impulsionado a adorar o anjo que estava à sua frente. Mas quando ele se prostrou para adorar o anjo falou com ele: adora a Deus. Apocalipse 22, 9. Olha só, a adoração diz respeito somente ao nosso Deus. E a mesma coisa, somos nós os cristãos. Precisamos apresentar perfeita adoração. Perfeita adoração é não deixarmos que as coisas de fora contaminem os nossos ouvidos. Perfeita adoração é não deixar que as coisas de fora contaminem os nossos olhos, contamine a nossa boca, contamine o nosso agir, né? E eu me lembro quando eu fiz um curso na APEC, que é a Aliança Pró-Evangelização de Criança, eles diziam: o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você fala e faz que não agrada a Deus. E a gente até brinca, né? O que você cheira que não agrada a Deus. Então, irmão, qualquer atitude que você tenha, qualquer coisa que venha de fora, para poder tentar ir na sua mente, não permita, porque a verdadeira adoração precisa ser perfeita ao nosso Deus. Apenas o Criador pode ser adorado. No tópico 2.2, ainda na página 56, você vai encontrar uma referência em Mateus capítulo 4, versículo 10. E essa referência é do nosso Senhor Jesus, que quando o homem aqui na terra fez coisas de homem, e sendo ele tentado pelo diabo, ele não deixou a tentação vir sobre si. Veja bem, vamos ler aqui comigo, Mateus capítulo 4, versículo 10. Vai abrindo aí a sua Bíblia, já vai dando um joinha dizendo: ó, já abri, dá um amém. Ô, glória. Mateus capítulo 4, o verso 2. Você vai achar um pouquinho diferente a minha versão bíblica, mas isso é versão, tá? Tradução nós só temos uma, a que foi feita na Septuaginta, mas versões nós temos diversas versões bíblicas. Eu estou usando a NVT, Nova Versão Transformadora. É uma Bíblia muito boa, mas uma Bíblia para estudo muito boa, tá? Você que tem a sua Bíblia aí, que é Almeida Corrigida ou Revista Corrigida, acompanha aí, eu vou te dizendo o versículo, você vai acompanhando com a gente, não vai sentir muita diferença, não. Que essa diferença aqui, nessa versão, é a gramática, tá bom, irmãos? Então, vamos lá. Verso 10. Olha o que diz: sai daqui, Satanás, disse Jesus. Sai daqui, Satanás. E ele continuou dizendo: pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus, sirva somente a Ele. Olha só que coisa maravilhosa. O nosso Jesus, ele fazendo uma perfeita adoração, até ao responder o inimigo querendo colocar alguma coisa na sua mente.
Quando você tiver, em algum momento da sua vida, quando você tiver com a internet aberta, aparecer um link que não é das coisas de Deus, quando você tiver numa fila de banco e você escutar alguém contando uma piada dessas sujas que as pessoas contam, ou quando você tiver em algum momento em que você escutar alguma coisa que você sabe que aquilo fere os princípios da palavra de Deus, fale com autoridade, como Jesus falou. Sai daqui, Satanás. Somente o Senhor, nosso Deus, é que nós vamos adorar. Nós não podemos ficar, irmãos, com as coisas do mundo na nossa vida. Nós precisamos ter Deus na nossa vida. E tendo Deus na nossa vida, nós vamos muito bem. E a perfeita adoração, muitas vezes, é o momento em que nós rejeitamos as coisas mundanas. A perfeita adoração nem sempre é o momento em que você está ali de joelhos dobrados, ou o momento em que você está fazendo uma oração de 2 horas. Já tinha um grande pregador, se não me falha a memória, foi Moody quem falou, foi Spurgeon quem disse, eu não me lembro agora, mas foi um dos dois. Diz assim: eu não consigo orar por 5 minutos, mas também não consigo ficar 5 minutos sem orar. Sabe o que isso significa? Significa que, às vezes, nós não temos o tempo que gostaríamos para poder dobrar os joelhos e fazer a oração que gostaríamos, mas em nenhum momento nós deixamos de pensar naquilo que o Senhor está fazendo conosco, daquilo que o Senhor está agindo na nossa vida. E isso é muito bom. Não fique 5 minutos sem orar. Mesmo que você não tenha 5 minutos para orar, mas não fique 5 minutos sem orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, diz: orai sem cessar, né? 1 Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar. Ora sem cessar, irmão, orar sem cessar é na sua mente. Nem sempre você precisa adorar a Deus, você precisa dobrar os joelhos para adorar a Deus. Deus conhece o teu coração, conhece o teu íntimo. Você é um ser espiritualizado e a espiritualidade do Espírito Santo está dentro de você. Adore ao Senhor. A página 57 da nossa revista, nós vamos começar dizendo que a adoração, portanto, é a mais elevada forma da comunicação entre a criatura e o Criador. Na revista nós temos algumas referências, como o Êxodo 25, mas você pode procurar essas referências aí dentro da sua revista, tá bom? Eu vou te dando as referências, a que eu não for ler, eu vou dizendo para você que existe essa referência para que você possa acompanhá-lo como nós acompanhamos quando estudamos durante a semana, tá bom? Então, a adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. Êxodo, capítulo 20 e o verso 5. Não é Êxodo 25, não. Êxodo, capítulo 20, verso 5. Então, a adoração implica numa aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda a glória. Veja bem, Salmos 29 e o verso 2. Esse nós vamos ler, tá bom? Salmos 29, o verso 2. Se achou aí, diz um amém. Eu estou só dando um tempinho, porque parece que tem um atraso de vídeo, mas a gente vai aguardando o seu amém aí. Salmos 29 e o verso 2. Vai dizer assim, ó: por causa de ti me alegrei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Olha o que diz o Salmo. O Salmo está dizendo que é por causa dele. Não é por causa de mim, não é por causa de você, não é por causa de homens em lugar algum. É por causa do Senhor. É por causa de Deus. Ele diz: por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome. É por causa dele. Já diz o antigo louvor, né? É por ele, para ele são todas as coisas, né? É um texto bíblico maravilhoso que diz respeito à adoração ao Senhor.
Então, nós devemos adorar a Deus como resultado dos convites. Nós adoramos a Ele como resultado de convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontraremos nas Sagradas Escrituras. E daí você tem outros textos bíblicos, como Salmos 95, 6, 96, 9, Isaías 6, né? Onde a gente encontra aquele texto antigo que todos gostam muito de citar, quando estão em adoração. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins voavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles clamam no céu, eles não podem sair de lá da sua adoração, mas nós aqui na terra, nós podemos clamar ao Senhor e adorar ao Senhor da terra, e as nossas adorações vão chegar até o Senhor como cheiro suave às suas narinas. Ó, que coisa gloriosa, viu? Não é qualquer coisa não, irmãos. Os seres já estão lá, vendo a glória de Deus. Você ainda não viu a glória de Deus, mas você já é partícipe da glória de Deus através do Espírito Santo dentro de você, através daquilo que Ele te chamou para ter com Ele, que é uma espiritualidade, uma vida santa, uma vida de busca, uma vida de renúncia em resgate de si e em resgate dos seus. Aproveita, dá essa palavra para aqueles que são seus amigos, para aqueles que são seus parentes, para aqueles que você quer bem. Passa essa palavra para eles. Diz para eles que é por causa do Senhor que fazemos a adoração. Diz para eles que é por causa dele, que tudo é por ele e para ele. Eita glória, olha só. Deixou Deus usar, viu? Vou tomar uma aguinha aqui. Lembrando, irmãos, nós estamos sim em jejum, tá? Mas não pode faltar água, não pode faltar água, você não pode ficar com sua garganta seca. Vamos jejuar, estamos jejuando de todas as outras coisas, mas você não precisa se eximir da água não, tá bom? Porque você também tem que vigiar também, tá bom? Então, a perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade, como nós lemos lá em João 4, 23 e 24, aquela hora com os irmãos. Porque Deus é espírito e é Deus de verdade. Se Deus é espírito e é Deus de verdade, nós temos que também procurar fazer as coisas de forma espiritual. Nós não podemos fazer as coisas de forma simplesmente humana. Nós precisamos entrar na sala do trono, precisamos nos aproximar do Senhor e permitir que Ele se aproxime de nós. E para Ele poder estar em nós, vou repetir mais uma vez, basta tão somente entregar a sua vida para o Senhor, abrir o seu coração para com Ele e permitir que Ele entre no seu ser, que Ele entre dentro de você, para que Ele transforme a tua vida. Há uma transformação na sua vida, através de entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você entrega a sua vida para Ele e deixa Ele ser Senhor da sua vida, o Espírito Santo entra e faz morada, e nunca mais você é a mesma pessoa. Oh, coisa gloriosa, viu? Então, precisamos também ter uma adoração cotidiana. Não basta procurarmos a adoração perfeita. A adoração perfeita, como eu disse para os irmãos, não é aquela que fica 2, 3 horas orando, mas é aquela em que você está o tempo todo com a sua mente ligada no trono da graça. Porque, às vezes, irmãos, tem gente que esquece até que é pai. Está em determinados lugares e esquece até que tem um filho. Tem gente que esquece que é crente. Quando está numa roda de amigos, começa uma piada, um negócio qualquer, aí, por alguns momentos, ele esqueceu que ele era de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer em momento nenhum que nós somos servos do Senhor. Nós não podemos esquecer em momento nenhum que nós fomos chamados para sermos adoradores em espírito e em verdade. Não permita, irmãos, de maneira alguma, que o mundo entre na sua vida e que assole a sua vida e que
o Espírito Santo de Deus acabe saindo da sua vida. Que é isso, irmão Jarbas? Mas o Espírito Santo de Deus não sai da vida da gente, não, depois que entra e fica ali para sempre. Olha o que disse o salmista. Ele disse, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Mas ele também fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Você acha que não sai, irmãos? Se você pecar, ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, mas você precisa se arrepender. Não é verdade? Ó, tem alunos aí que estão saindo. Depois eu vou olhar lá e vou dar falta lá no nosso relatório, viu? Vou dar falta lá no nosso relatório. Porque o aluno está indo embora, tem que botar falta. Não pode sair na metade da aula, né? Mas uma bênção, irmãos. Tem muita gente participando com a gente agora dessa aula. Tá uma bênção. E para mim é uma grande novidade. Não estou acostumado a fazer esse tipo de trabalho, mas a gente tem que se adequar, né? E a gente tem que tentar, de todas as formas, alcançar os nossos irmãos e permitir que os nossos irmãos também participem da mesma bênção que a gente, viu? Então, glória a Deus por isso. Daqui a pouco eu estou pedindo aqui o meu auxiliar para poder anotar o nome. Todo mundo está saindo ali para depois a gente dar uma puxadinha de orelha, viu? Você quer que 30 alunos online. Já tem 30 alunos? Não, fala que você quer ter no mínimo 30 online. Mas pelo menos, né, irmãos? 30 alunos, né, irmãos? Pelo menos 30 alunos que nós precisamos aí online, tá bom? Porque a nossa turma, eu acho que tem 25. A igreja toda tem 110 alunos. As revistas do próximo trimestre já estão compradas. Se a revista do próximo trimestre já está comprado, você é aluno da Escola Bíblica Dominical. Aproveita essa oportunidade para você poder estar assistindo conosco aí, né? A gente vai continuar importunando aqui nos grupos, aqui, mandando link e dizendo, ainda dá tempo, nós já estamos chegando no tópico 3, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona a adoração cotidiana? Na página 57, você vai encontrar aí um texto bíblico de 2 Samuel 12:20 e Jó 1:20. Dizendo que a alma e o corpo não conseguem produzir de maneira satisfatória a verdadeira adoração. O espírito, sim. No entanto, a adoração legítima deve envolver todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Simples assim, né? Olha a irmã Gisele ali, ó, tirando uma foto da gente. Dá até um sorriso, dá um joinha. Né? Aí foi. Acompanhar. A gente vai botar as fotos dos bastidores depois, da gambiarra. Né? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Por isso, o cristão, cheio do Espírito Santo, é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição. A oração, o louvor. Olha aí, Zé Luiz. Bianca, o louvor. Simone. Vanessa está aí, nossa professora. Ô, maravilha. Seja bem-vindo, minha professora. Essa aí realmente entende de pedagogia, viu? A oração, o louvor, a meditação sobre a palavra. Ô, irmãos, quando a gente fala de meditar, alguns irmãos têm aquela preocupação de dizer assim, vai fazer meditação? Nós precisamos meditar sobre a palavra, refletir sobre o que a palavra está dizendo. Porque se você lê um texto dizendo, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele ordenará anjos que te protejam. Isso é só ao pé da letra? O que significa essa palavra? O que significa o texto por completo? Não só o pequeno texto isolado, mas o texto na sua complexidade. É preciso nós meditarmos na palavra de Deus e termos a consagração e a obediência à vontade divina. Precisamos nos consagrar e nos doar à vontade de Deus. Porque até quando o comentarista diz a vontade divina, né, poderia ser qualquer divindade, mas nós vamos ser bem incisivos, a vontade do nosso Deus, a vontade de Deus, a vontade daquele Deus que ao longo da história foi conclamado por Israel e foi anunciado pelo nosso Cristo, aquele que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, falando a respeito das boas novas, a notícia da salvação. Então, nós precisamos dar obediência a esse nosso Deus, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Lembra que eu disse? Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Olha que coisa boa, maravilha, né? E eu não posso deixar de ler agora esse
parágrafo com os irmãos, que a gente às vezes fala, mas tem parágrafos que são tão importantes que a gente não pode deixar de ler, viu? E com isso você também vai já abrindo a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8, que é referente a esse parágrafo que nós vamos estar lendo agora para os irmãos. Os momentos dedicados à adoração são sementes lançadas no coração de Deus, os quais sempre produzem resultados positivos. Fazer da adoração e do louvor uma parte de vida diária leva-nos para mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo bênçãos sem medidas. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Plenitude, irmãos, é ser completo, é ser cheio por inteiro. Não é ser cheio 100%, 50%, metade disso, metade daquilo. Plenitude é você estar em tudo, o tempo todo com tudo. É dentro e fora do tempo, é no tempo e em fora do tempo. Então, irmãos, plenitude é algo que nos enche por completo, que não nos deixa vazios, é estar o tempo todo com Deus, é sentir o tempo todo Deus, é ter a certeza de que Deus está com você o tempo todo. A plenitude do Espírito Santo te alcance hoje. A plenitude do Espírito Santo hoje te dê espiritualidade suficiente para que você possa ter a verdade de Deus dentro de você. A plenitude hoje do Espírito Santo alcance você de tal forma em que você se sinta parte de Deus e que você tenha saudade do céu, viu? Porque daqui a pouco nós vamos estar chegando lá. Mas também, isso é tentação, hein, Wagner? Mas também, nós temos que ter uma espiritualidade, mas uma espiritualidade que nos leva à santificação. Não basta ser só espiritualizado, não basta acreditar no sobrenatural, não basta acreditar que existe algo fora do material, não basta ser metafísico. A gente tem que ter espiritualidade, mas a gente tem que ter santidade. A gente tem que buscar viver de glória em glória, de santidade em santidade, nos santificando cada dia ao Senhor. E torno a falar, hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Vemos que a palavra santidade, ela vem do hebraico. E a palavra no hebraico, se eu estiver pronunciando certo, é kadosh. E o seu significado é separação. Então, santidade é você estar separado. Separado não quer dizer que você excluiu as coisas da sua vida, mas quer dizer que você se separou. Lembra que o apóstolo Paulo vai falar acerca dos eunucos, e ele diz, tem aqueles que são eunucos no seu físico, mas tem aqueles que se fizeram eunucos. Aqueles que resolveram se santificar, aqueles que resolveram não participar das coisas humanas. É assim que funciona. É se separar das coisas mundanas, irmãos. Isso é ter santidade. Isso é manter a aproximação com o Espírito Santo. O verbo que exprime a ação de santidade é santificar. O verbo de santidade é santificar, do qual provém a palavra santificação, que designa a condição necessária para que o homem veja a Deus. Santificação é a palavra que vai nos fazer ver Deus. Sem ela, nós não poderemos alcançar Deus. Veja bem, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Veja bem, irmãos, além de santificação, tem uma outra palavra que está dizendo aqui, ó, seguir a paz com todos. Eita glória, temos mais de 30 pessoas online. Que maravilha, hein? Acabei de falar aqui agora, pedir para os irmãos
Queremos mais de 30 online, temos mais de 30 pessoas online. Sabe que as famílias estão reunidas num acesso Isso, só, né? Isso mesmo. Multiplicar isso Se a gente pensar que tem pelo menos 2 em cada família reunido assistindo a Escola Bíblica Dominical conosco, a gente vai ter aí mais de 60 pessoas, né? Mas tem famílias aí que são extremamente abençoados, que estão, né, povoando a terra, né? Bênção pura. Igual o Wagner tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhas. Então, a gente já está dentro desse critério aí de povoar a terra, viu? Daqui a pouco também o Zé Luiz vai ter aí gêmeos, em nome de Jesus, né? E outras pessoas mais. O Vandim está só com uma, né, Vandim? Mas não pode não, Vandim. Tem que fazer mais filho aí, é para a gente poder povoar a terra, viu? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14, irmãos, vai dizer assim, olha, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação você não vê o Senhor, mas também precisa seguir a paz com todos, irmãos. Não dá para a gente poder achar que é santo, achar que tem algum tipo de espiritualidade, mas a gente não tem paz com o outro. A Bíblia ainda vai dizer, naquilo que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Se depende de você, irmão, tenha paz, em nome de Jesus. Tá bom? E essa paz, ela se estende em todos os âmbitos da nossa vida. Tem gente que não consegue ter paz, irmãos, em lugar algum. Vou deixar a moto passar aqui. Tem gente que não consegue ter paz em lugar algum. Tem pessoas que se sentem impacientes por qualquer coisa. Tem pessoas que brigam por qualquer situação. A gente precisa ter paz. E não podemos, de maneira alguma, deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, viu? Se em algum momento você se irou, aproveite a oportunidade que o sol ainda não se pôs e peça perdão a Deus e peça perdão também àquele que você se sente constrangido. É isso mesmo. Principalmente naquilo que se refere às suas ofertas. Porque vai chegar um momento que você precisa ofertar ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, não é você ter contra o irmão, não. É se o irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá e vê o que está acontecendo. Conversa com teu irmão e segue a paz diante de você, porque depende de você. E se depende de você, segue a paz. Agora, se ele não quiser paz, isso não é problema teu. Mas no que depender de você, tenha paz com todos, tá bom? Porque se santificando e tendo paz, nós veremos ao Senhor. Oh, coisa gloriosa. É uma esperança maravilhosa, viu? Tem horas que a gente se enche aqui, viu? E essa separação, agora eu preciso ler mesmo o texto com os irmãos. Eu gravo aqui na minha revista os textos que precisam verdadeiramente ser lidos assim ao pé da letra, que o comentarista da revista fez. Aquele que foi o autor da revista, o escritor da revista, ele fez um comentário que para mim é muito bom, então eu marco ele para poder ser lido por completo. E aqui vai dizer assim, ó, é essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne, onde não poderá frutificar a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre o Criador e a criatura. Que revelação, sabia? É essa separação que permite o cristão voltar-se para o Espírito de Deus. Se nós nos separarmos das coisas do mundo, se nós mantivermos a paz com os homens, se nós tivermos em convicção de santificação, essa separação vai nos fazer nos aproximar mais e mais do Espírito de Deus. Coisa gloriosa. Muito bom. Fernanda e Cláudio estão conosco aí. Aqueles que fazem parte da liderança da juventude, né? A Cris também está com a gente, professora das irmãs. Olha só que maravilha. Né, Cris? A Cris estava querendo comer o bolo que eu fiz ontem, coloquei no status, mas infelizmente a gente não está reunido hoje, então não deu para trazer o bolo, Cris, tá? Mas fica para a próxima, assim que passar essa situação do Covid, a gente vai tomar um café da manhã na Escola Bíblica Dominical, vou trazer aquele bolo para você, tá? Agora, irmãos, daí é que nós encontramos, é justamente do que eu estava falando agora para os irmãos, que é essa separação que nos faz encontrar meios de santificação. Que meios de santificação são esses?
o Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santificação, tais como a palavra de Deus, e aí você vai encontrar em João 17, né? A pessoa de Cristo, 1 Coríntios 1:30, o sangue redentor de Cristo, Hebreus 13:12, e a si mesmo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Em seu labor santificador, na sua vida humana, o Espírito é capaz de atingir todas as áreas, espírito, alma e corpo, como já lemos 1 Tessalonicenses 5:23. Um alô para a Núbia. Opa, olha a nossa secretária, chegou aí. Núbia, seja bem-vinda. Lembrou que a gente está de jejum, não era nem para ter falado de bolo. Pastor Edivan está falando aí que a gente está todo mundo em jejum, não era nem para ter falado de bolo, né? Valeu, pastor Edivan. Tamo junto. Vamos prosseguir. Vamos dar prosseguimento. Como eu já havia falado antes, em 1 Tessalonicenses 5:23, e também em seu labor santificador na vida humana, o Espírito é capaz de atingir espírito, alma e corpo, o nosso olhar, o andar, o ler, o vestir, o comer e beber, o adorar, o pensar, o ofertar. Lembra que eu falei da oferta agora há pouco. E, enfim, todo o nosso viver. Vamos ler Filipenses 1:21. Vou dar um tempinho para você abrir a Bíblia. Filipenses 1:21. Aproveita e dá um recado aqui. Hoje tem culto online no Facebook da sede, né? E também vamos fortalecer e respeitar as nossas mídias sociais, tá bom, irmãos? O nosso novo canal de bênçãos. A gente também tem aí nosso novo canal de bênçãos. Você precisa dar uma olhada lá, curte, dá um like, participa com a gente, interage. A gente vai estrear tá bom? O canal da Monte Sinai com a aula da EBD de hoje. Isso. A gente vai estar estreando o canal do Monte Sinai com a EBD de hoje, tá bom, irmãos? A aula vai estar lá mais tarde. E a aula vai estar lá mais tarde para você poder dar uma olhada lá. Beleza. Tá? Esquece não. A gente vai lembrar aí nos nossos meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, tudo que a gente puder, a gente vai colocando aí. Tá bom, irmãos? Filipenses capítulo 1, verso 21. Aqui. Como eu sempre falo para os irmãos, na escola bíblica, quando nós estamos presentes, assim, vocês não precisam ficar com pressa desesperadora para abrir a Bíblia. Tem gente que fala assim, abriu a Bíblia, demorou demais, é porque não conhece de Bíblia. Fique despreocupado, irmão. Você não precisa abrir a Bíblia correndo, com pressa, não significa que você sabe mais ou menos Bíblia, mas significa que você está no seu tempo, isso é um livro que nós estamos manuseando, mas também é a boca de Deus aberta, tá? Quando ela se abre, é a boca de Deus falando, coisa gloriosa. Outro dia desse, no seminário teológico que a gente tem ali na nossa matriz, pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, IBADERJ, do qual sou coordenador, o preletor, no caso, aquele professor que estava lá conosco, pastor Carlos Alberto Rodrigues, um abraço aí se estiver nos assistindo, ele disse o seguinte, fecha a Bíblia, Deus em silêncio. Abre a Bíblia, Deus falando. Fecha a Bíblia, Deus em silêncio. Abre a Bíblia, Deus falando. Eu talvez esteja distante de você, e agora não sei em que lugar você está nos assistindo, mas uma coisa é certa, quando você abrir a Bíblia, aí onde você está, com certeza será Deus falando com você. Tá bom? Filipenses capítulo 1 e o verso 21. Olha o que vai dizer o nosso texto bíblico. Verso 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. O texto bíblico está nos mostrando que o nosso viver completo está na mão do Senhor. A nossa vida inteira está diante dele. Por isso que viver é bom, viver é Cristo. E viver é Cristo para nós anunciarmos a mensagem de Cristo, falarmos da palavra de Cristo, vivermos a palavra de Cristo e confiarmos em Cristo. Agora, morrer é lucro porque nós vamos estar com ele na glória, aquilo que foi prometido para nós. As bodas do Cordeiro que está
preparada para mim e para você, para nós alcançarmos isso, irmãos. Basta tão somente nós recebermos a plenitude da espiritualidade que o Espírito Santo nos concede. E é nessa manhã sobre isso que nós estamos falando com você. Olha que coisa gloriosa. Agora, quais são as implicações para ter santificação? Quais são as implicações para mantermos uma vida santa? Santificação implica em separação para Deus. Lembra que nós falamos sobre a separação? É um processo de aperfeiçoamento espiritual. Você não vai ser santo de uma hora para outra. Se a pessoa que anteriormente ela tinha um vício, ela não vai simplesmente... Pode acontecer, claro, eu acredito profundamente nisso, que Deus pode transformar de uma hora para outra. A pessoa largou o copo de cachaça e nunca mais beba. Mas, às vezes, é gradativo. Às vezes, a pessoa vem para Cristo e, aos poucos, ela vai largando os vícios, vai largando as mazelas, até que daqui a pouco, quando você vir, já não tem mais um copo de cachaça na mão, já não tem mais um cigarro na mão, na boca, já não tem mais uma outra coisa qualquer prejudicando a sua vida. Mas quando você vir e quando você for devagar no seu tempo e no tempo do Senhor na sua vida, quando você vir, a palavra de Deus ela vai estar regendo a sua vida, a palavra de Deus ela vai estar regendo o seu ser, a espiritualidade tomou conta de você e agora o Espírito Santo de Deus está de uma forma tão profunda e enraizado dentro de você, que você com certeza vai clamar: não retires de mim o seu Espírito. O pecado não vai mais fazer parte da sua vida. A falta de santidade não vai fazer mais parte da sua vida. Deus, ele se aproximará de você de forma profunda, mas você estará cada vez mais perto de chegar ao céu. Que coisa gloriosa. Maravilha, irmãos. Então, nós temos o cumprimento da vontade de Deus em nós, quando nós somos santificados. Damos lugar à natureza divina, e eu não posso deixar de ler, não, irmãos. Filipenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, e o verso 3. Então, às vezes eu esqueço de alguns textos, mas outros eu não consigo deixar de ler, porque tem texto que você não pode deixar de ler, irmãos. E tem texto que vem acompanhado de outro texto, que se você ler ele sozinho é contexto. Então, você precisa ler um texto e, às vezes, precisa ler o outro junto. Mas tem textos que só por si já vão falar o que é necessário. Porque, irmãos, conceito todo mundo tem, mas princípio só tem um, tá? A gente precisa seguir princípios. Princípios é que nós precisamos seguir, e não apenas conceitos. Conceitos nós temos muitos, mas um conceito que nós temos é de que nós podemos viver juntos em harmonia. Mas o princípio que nós temos da palavra de Deus é que tenhamos paz com todos os homens. Olha aí. Isso não é um conceito apenas, é um princípio. Temos que ter paz com todos os homens. Então, quando somos santificados, e o cumprimento da vontade de Deus é para todos nós. Vê aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual, de toda a perversão, de toda a avareza. A Bíblia vai dizer: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Afaste-se daquilo que é pecado, afaste-se daquilo que é mal, afaste-se daquilo que é injusto, afaste-se daquilo que te prejudica, que prejudica a tua família, que prejudica o teu esposo, a tua esposa, aquilo que prejudica os teus filhos, o teu trabalho. Afaste-se dessas coisas, porque além de você estar fazendo uma coisa boa, afastando-se de todas essas coisas que desagradam a todas as pessoas, você vai estar se santificando. E santificando-se, você vai estar se aproximando de Deus. Porque quando nós somos santificados, damos lugar à natureza divina, à natureza de Deus. Como diz Hebreus 12, 10, 2 Pedro 1, 4. Obtemos pleno acesso a Deus. E por ele nós somos capacitados a servir agradavelmente.
coisa maravilhosa é nós podermos servir a Deus de forma agradável, irmãos. Nós não servimos a Deus simplesmente porque nós somos obrigados ou porque o pastor nos mandou servir. Você está assistindo hoje esse vídeo conosco ao vivo, não é porque você é melhor ou especial do que alguém, não, mas é porque você está vivendo uma vida diferente, uma vida agradável. Os que não puderam assistir a esse vídeo, algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagem dizendo: estou sem internet, não vou conseguir assistir o vídeo ao vivo. Isso é muito bom, irmãos, pelo menos se preocuparam. Olha que coisa boa. Isso é agradável a Deus. Mas disseram para mim: irmão Jarbas, pode ficar despreocupado, que eu não vou conseguir assistir a Escola Bíblica Dominical ao vivo, mas eu vou ler minha revista hoje com a minha família. Irmãos, isso é coisa gloriosa, irmãos. Talvez até muito mais profundo do que eu estar sentado aqui diante de você, na câmera, e falando algumas palavras para você. A forma com a qual a pessoa falar que vai estar com a sua família, lendo a revista, lendo a palavra de Deus, é muita bênção, irmãos. E é muita bênção ainda ter você aqui conosco, assistindo juntamente com a gente e lendo a palavra juntamente conosco. Por isso, irmãos, é que os teólogos costumam definir santidade de Deus como que um corolário, né? É uma junção, uma união de todas as coisas, né? Então, a santidade pertence igualmente a 3 pessoas da divindade, os quais participam da mesma natureza comum e indizível. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas, irmãos, elas não se distinguem em cada um é um. Eles são um só. É uma triunidade. Deus é o nosso Deus nas 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Jesus chamou Deus de Pai Santo, em João 17:11. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes na palavra, somente no livro de Isaías, para você ter ideia, hein? O Espírito é especificamente chamado de Espírito Santo. Então, ao longo da Bíblia, nós vemos a palavra santo se apresentando para ambos, tanto para Deus, quanto para o Filho, quanto para o Espírito Santo. E também se refere a nós, viu? Porque o apóstolo Paulo vai chamar os cristãos de santo. Os santos que estão na casa do Senhor, os santos que estão em determinado lugar, nós somos chamados de santos, irmãos. Então, santifique-se, purifique-se, busque espiritualidade, para que você fique cada vez mais próximo de Deus e o Espírito Santo mais próximo de você. O Espírito é especificamente chamado de Espírito Santo ao longo da Bíblia, e é ele quem ministra a santidade aos homens, permitindo-lhes, assim, reencontrarem o caminho de sua normalidade espiritual. Qual era a normalidade espiritual de Adão? Era ter contato com Deus, a ponto que Deus, todos os dias de tarde, vinha, sentava-se com ele e conversava com Deus. Então, essa vai ser a nossa normalidade. Nós precisamos buscar essa convicção e essa certeza de santificação para termos espiritualidade, para conversarmos com Deus. E em breve vamos conversar com ele prazenteiros, irmãos, sentados à mesa, sendo servidos a bodas do Cordeiro. Que coisa gloriosa! Onde poderemos participar de um alimento espiritual, mas poderemos principalmente estar face a face com o nosso Deus. Viu, irmãos? Por isso que é importante nós termos espiritualidade. Por isso que é importante nós termos santidade. Por isso que é importante nós estarmos juntos com o Espírito Santo dentro de nós e fazendo a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Agora, aqui na página 58, finalzinho, nós vamos encontrar aqui, no finalzinho, uma conclusão. Essa conclusão, ela vai dizer o seguinte: a teologia da espiritualidade cristã procurou equipar os santos para viverem uma vida pública, comum a todos, sem abrir mão da espiritualidade e do genuíno testemunho cristão. Desde então, nós temos procurado viver santa, sóbria e piamente no mundo. Piamente vem da palavra piedoso, tá? Sem nos encantarmos com o mundo, porque a vida no Espírito Santo é incomparavelmente superior e deve nos atrair constantemente e incessantemente. Você quer ver onde é que está escrito isso?
Romanos capítulo 8, versículo 6, que é o nosso textuário dessa lição. Aí você vai encontrar lá na página 55, no textuário, falando acerca disso, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Irmão, somente através do espírito nós vamos ter paz. Mas a inclinação da morte da carne traz morte. Você lembra de Gálatas 5, que vai falar das obras da carne e das obras do espírito? Deixa que as obras do espírito, elas atuem no seu ser e permitam o afastamento das obras da carne. E agora, que o Deus de paz, ele possa realmente trazer de volta dos mortos, como ele trouxe de volta os mortos, dos mortos no nosso Senhor Jesus, ele também possa nos ressuscitar das coisas desse mundo. Nós morremos para esse mundo e ressuscitamos para com Cristo. E eu quero ler com vocês, para terminar, Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. É um texto muito legal. Até marcadinho aqui já. Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21. Nós vamos estar encerrando essa lição com esse texto e daqui a pouco trazer um recadinho para vocês. Você achou aí? Pode dar um amém? Estou vendo ali do lado, ali, né, nas imagens, tem algumas pessoas que vão entrando, vão falando. Vai aparecendo ali. Verso 20 e 21. Vai dizer assim, ó. E agora que o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que o nosso Deus, ele te capacite, que o nosso Deus te fortaleça, que ele possa estar em você e que você possa tê-lo em sua vida, aceitando ele como Senhor e Salvador da sua vida, ou vivendo uma vida de santificação a ele, aqueles que já são e que pertencem ao povo cristão. Viva uma vida de santificação, viva uma vida plena diante dele, porque esta é a oração deixada no texto bíblico de Hebreus 13, que o Senhor te capacite, que o Senhor ponha sobre você a aliança do seu sangue, e que você viva uma vida plena e agradável, cheio de espiritualidade na presença dele, que a honra e a glória é toda para ele. Pede para segurar aí ao vivo. Segura aí, irmãos. Dá uma segurada aí, não sai não. Vamos orar pelos aniversariantes. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Agradece a todos. Vamos fazer uma oração agradecendo agora por todos vocês que estiveram conosco, participando da Escola Bíblica Dominical. Algo bem diferente. Todo mundo que não pôde estar presente também. Também vamos orar pelas pessoas que não estiveram presentes, que não puderam participar conosco, e vai ser bênção, viu? Quem está pedindo para louvar? Está pedindo o quê? Para louvar. Não, o louvor a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Louvor? Tati, nós vamos deixar o louvor para uma próxima oportunidade. Louvor quando tiver o Zé Luiz, a Bianca, a Simone, a Elda. Quando eles estiverem aí a gente vai, né, louvar aí. Vamos nomear os aniversariantes. Então, dia 17, o Vander da Núbia. Dia 17, quem fez aniversário foi o Vander. Dia 20, a Simoninha. Dia 20, quem fez foi a Simoninha. A Dalva Andrade, a irmã Dalva Andrade. O Miguelzinho da Darcy. Miguelzinho da Darcy. A irmã Sara Dantas do Haroldo. A irmã Sara Dantas do Haroldo. E hoje a irmã Sônia Love. E hoje quem está fazendo aniversário é a irmã Sônia Love. Vamos orar por eles agora. Vamos fazer uma oração por eles agora. Não acabou, não. E daqui a pouco a gente vai dar mais um recadinho aí para os irmãos, tá bom? Acompanhe aí comigo você, que puder, feche teus olhos, curve a tua cabeça.
e acompanhe essa oração conosco. Senhor, nós estamos ainda na Tua presença, estamos, Senhor, ao vivo com um grande grupo de pessoas, Senhor, que estão nos assistindo, e nós glorificamos ao Senhor pelas suas vidas, mas nesse momento, Senhor, em específico, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo término da revista, da lição que nós fizemos agora, mas pelos aniversariantes, Senhor, os aniversariantes dessa semana, que por um acaso foram bastante, viu? E glória a Deus, nós te louvamos pela vida de cada um deles, nós citamos os nomes aqui já, e pedimos ao Senhor que venha resplandecer a sua luz sobre eles, e que os abençoe poderosamente, Senhor. Que não permita que nenhum mal chegue a eles, Senhor, mas que eles sejam abençoados, e que no ano que vem, Senhor, eles venham dar testemunho, se assim o Senhor não voltar para buscar a tua igreja, né? Mas que eles venham dar testemunho no ano que vem, de que receberam uma oração online, Senhor. Receberam uma oração num momento difícil, mas que eles vão contar testemunho e vão poder dar os seus cultos de ação de graça ao Senhor pelos seus aniversários. No nome de Jesus, nós parabenizamos a todos e dispensamos a bênção. Ricardo, estreia do canal da Monte Sinai mais tarde. A estreia do canal do Monte Sinai mais tarde. As ovelhas não se dispersarem, assistir o culto online da sede hoje à noite. Todos os dias estou tendo culto à noite. Não fiquem dispersos, todos os dias está tendo culto à noite, é das 19 horas às 20 horas. Você pode encontrar aí o culto online no Facebook da Matriz, da nossa sede. Terça-feira o pastor da Monte Sinai vai estar pregando. Terça-feira, o nosso pastor Edvan vai estar pregando na sede, às 19 horas. Eu vou estar online, vamos estar online, irmãos, vamos aí assistir e participar do culto junto com o nosso pastor, a ministração do nosso pastor. Vamos ter mais estresse essa semana do culto de oração. Essa semana nós vamos ter mais estreias online no culto de oração e muito provavelmente aquela campanha que está sendo feita às sextas-feiras também vai ser online. Vamos estar orando juntos aí. Vamos acompanhar nossas mídias, nossos grupos, e vamos novidade lá. Vamos manter aí, irmãos, acompanhando juntos aí conosco as nossas mídias, tá? Vamos acompanhar no WhatsApp, vamos acompanhar aí nos nossos grupos. Não saiam dos grupos, irmãos. Permaneça no grupo. Eu sei que são muitas informações, mas as informações são de pessoas que são poucas informadas ou são informações de pessoas que querem o teu bem, tá? Então, permaneça aí no grupo, faça parte do grupo com a gente. E você que não está no grupo, se quiser entrar no grupo, pode mandar aí um pedido, uma solicitação, chama no privado que a gente coloca teu número, me procura no Facebook, pode mandar mensagem no Facebook, pode mandar mensagem no meu número, no meu WhatsApp, que além de tudo, irmãos, o meu número, ele é público, é um número profissional, porque a gente trabalha com os cursos de teologia, curso de psicanálise, que funcionam ali na nossa matriz, né? E quem tem interesse também nos cursos de teologia, bacharel em teologia e curso de psicanálise, pode nos procurar também, não tem problema. O meu número, você pode anotar aí, é 96815-8871. 96815-8871. E agora, na sua oração final, você vai falar e lá em casa as pessoas vão repetir. Vamos fazer essa oração? Bênção pura. E eles repetem. Bênção pura. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, mas essa oração é uma oração de compromisso, tá? Eu vou fazer a oração aqui e daqui a pouco eu vou falar umas palavras e eu vou pedir os irmãos para repetirem junto comigo, tá bom? Se os irmãos quiserem até escrever aí o que nós vamos falar, são também bem-vindos também a escrever e mandar o seu recadinho. Sobre os jejuns, a continuação dos jejuns a gente vai colocar nos grupos. Isso, irmãos, foi muito bem lembrado. Vai haver uma continuação dos jejuns, tá? A gente vai colocar nos grupos para que você possa estar jejuando junto conosco, orando pela nação, orando pela igreja, orando pelos irmãos e orando uns com os outros, tá bom? Assim que a gente consegue ter essa comunhão, porque o Espírito de Deus vai testificar ao teu coração essa comunhão, essa união que nós estamos tendo aqui, através desse recurso online. 1h40 de aula, glória a Deus. Média de 30 audiências. Glória a Deus.
Então, vamos fazer uma oração agora, e eu peço a você que, se possível, acompanhe, mas repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos. Na tua presença nós estamos. Aproveitamos desse recurso tão especial. Aproveitando desse recurso especial, Senhor. Que é a tecnologia. Que é essa tecnologia, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe. Cada um que está online nesse momento. Cada um que está online neste momento. E aqueles que não puderam também estar online. E aqueles que não puderam estar online. Pedimos ao Senhor que venha tirar todo o mal. Pedimos ao Senhor que venha tirar todo o mal. Principalmente desse Covid-19. Principalmente desse Covid-19. Clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. Pedimos. Insistimos. Para que o seu povo não seja atingido. Para que o seu povo não seja atingido. Pai. Estamos usando os recursos. Estamos usando os recursos. Para colocar sangue nos umbrais da porta. Para colocar sangue nos umbrais das portas. Esse sangue é o sangue de Jesus. Esse sangue é o sangue de Jesus. Que nos purifica de todo o mal. Que nos purifica de todo o mal. Que nos cobre e que nos protege. Que nos cobre e que nos protege. Que não haja morte. Que não haja morte. Na vida. E no lar dos teus servos. No lar dos teus servos. Senhor. No nome de Jesus nós clamamos. No nome de Jesus, Pai. Aleluia. No nome de Jesus nós clamamos. Amém, Senhor, ajuda cada um dos teus servos agora. Haja, Senhor, na vida dos teus servos. Haja na casa, Senhor, nos lares dos teus servos. Repreenda todo mal, Senhor. Repreenda todo vírus. Repreenda toda impureza, Senhor, agora. Que vem, Senhor, de qualquer lugar, Pai. E no nome do teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor. Protege, guarda, ajuda, dá capacidade aos teus servos e ajuda, Senhor, para que eles possam permanecer nesta comunhão e nesta união que nós estamos, Senhor. Como agora da Escola Bíblica Dominical, que o culto, Senhor, não atinja apenas 30, 40, 50, mas, Senhor, que o culto possa atingir, Senhor, uma grande quantidade de pessoas, porque nós estamos cultuando o Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor. No nome do teu Filho, nós pedimos agora. Nos ajuda, Senhor, nesse momento tão difícil, mas que é para tudo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tchau. Estenda a tua mão assim, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo te acompanhe hoje e sempre, e que você possa dizer amém. Amém. Então, tchau, já. Tchau. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Em nome de Jesus. Quem sabe até juntos.